Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. E aí, galera, tudo certo? Vamos lá. E aí? Fala, Rackson. E Ananias, Ana Paula, Letícia, Sabrina, Lud, fala, Camila. E aí, Laura, fala, Nicolas. E aí, gente, oi, Júlia. Bora lá, esse aqui é o nosso arquivo mesmo, né? Oi, Patrícia, Nicole, que a gente terminou na semana passada. A galera que tá com o caderninho aí, é isso mesmo? Sim, sim. Então, vamos lá, vamos pegar a firma aqui pra gente poder terminar essa Revolução Francesa, estabelecer já o começo de era napoleônica na aula de hoje. Então, olha só. Eu comentava com vocês, então, na aula passada, a Revolução Francesa, a gente começou essa matéria, começou a trabalhar esse processo revolucionário, e eu comentava com vocês que esse processo ele estabelecia a partir do início dele com a queda da Bastilha, certo? Então nós temos a queda da Bastilha, e a partir da queda da Bastilha, a Revolução Francesa ela tem seu pontapé inicial. A Revolução é de 1789, porque em 1789 nós tivemos um marco que marca aí o início da Revolução. Então com isso começa esse processo revolucionário. E vamos lembrar que os franceses eles tinham uma intenção. A intenção era uma intenção inicialmente anti-absolutista. E logo que a Bastilha foi derrubada, eles aprovaram uma declaração chamada de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É muito importante que você entenda nesse momento justamente essa questão aqui, ó, cara. Homem e cidadão, entendeu? Por que homem e cidadão? Porque homem e cidadão, devido ao fato de que cidadania não é uma condição de existência. Então, não é porque você existe, porque você é um homem que você é cidadão. Cidadania fala sobre direitos políticos conquistados, né? Cidadania fala sobre participação política, cidadania fala sobre justamente uma perspectiva política de um indivíduo. Então, por isso que a gente trabalha essa ideia de declaração dos direitos do homem e do cidadão. E essa declaração ela vai ser muito importante porque a partir dela, na França, o homem francês, ele é um cidadão, não mais um súdito. Então, qual é a diferença entre ser súdito e ser um cidadão? O súdito ele é submisso ao Estado. Entende? O súdito ele é obrigado a aceitar as limitações, o súdito ele é obrigado a aceitar as imposições que o Estado estabelece sobre ele. O cidadão não, o cidadão é aquele que possui direitos dentro do Estado. Então, é uma base liberal, é uma base do pensamento iluminista, né? A defesa do pensamento, a defesa do ideal da cidadania, ela é uma base do iluminismo de fato. Então, a perspectiva da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era um documento sufragista, era um documento liberal, era um documento de inspiração iluminista, e era um documento que principalmente estabelecia isso. A partir dele, o francês não é mais um súdito. Ele não é obrigado a estabelecer, não é obrigado a aceitar as imposições do Estado. Ele precisa respeitar os direitos, mas automaticamente ele também possui os direitos dentro do Estado. Alguém de vocês já tomou baculejo da polícia? Já tomou baculejo da polícia? Você chega assim, vai te jogar na parede. Quem já passou por essa situação? Já passei por isso algumas vezes. Até porque, né, não é uma característica muito... Eu não tenho características físicas muito pacíficas, não. E normalmente, quando você toma um baculejo da polícia, você vira pro policial e fala assim, calma, moço, eu sou um cidadão. E quando você fala para ele, calma, moço, eu sou um cidadão, você está querendo dizer o quê? Eu tenho direitos, né? Se eu não fizer nada, se eu não estiver descumprindo a lei, você não pode fazer nada, me acusar de nada justamente. Ou se você me acusar de alguma coisa, eu tenho direito à defesa. Ou seja, a cidadania, ela é importante na perspectiva de uma sociedade contemporânea, entende? Nesse momento, né, Patrícia, ela era vista dessa forma, mas ela precisa ser vista como algo, entende? A cidadania vai falar justamente sobre isso, sobre esse conjunto de direitos dos indivíduos, ele não é mais um susto. Em 1791, tem a nova Constituição. E a França vai se tornar uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Uma monarquia que vai limitar os poderes do rei. Monarquia constitucional é igual à Inglaterra? Sim ou não? Hã? Não, o que a Inglaterra é? O que a Inglaterra é? Uma monarquia parlamentarista. Boa. Então, o que seria uma monarquia constitucional? Uma monarquia onde o rei ele é o chefe de Estado. Entendeu? O rei tem poderes políticos. Ele é o chefe de Estado. Mas esse rei, ele não pode ser absoluto, ele não faz o que quer. É como se fosse um presidente. Entende? Ele é o chefe de Estado, ele governa, mas ele não é absolutista, até porque ele tem que respeitar os limites colocados pela Constituição. Nessa época em que a monarquia constitucional foi estabelecida, quem era o rei da França? Era o Luís XVI. Certo? E o Luís XVI ele não queria aceitar isso, até porque o Luís XVI ele vem de uma dinastia de reis absolutistas. O que o Luís XVI faz? Ele tenta buscar apoio militar com outros reis da Europa. Até porque existia na Europa, meninos, um medo muito grande da Revolução Francesa. Deixa eu te falar uma coisa para você tentar entender. A Revolução Francesa está para a história da Europa, assim como a independência dos Estados Unidos esteve para a história da América. Você consegue entender isso? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que a Revolução Francesa, ela marca uma ruptura na Europa inteira. Porque se a França era o maior símbolo do absolutismo, o absolutismo cai na França, ele automaticamente desencadeia uma série de quedas dessas monarquias. Inclusive, essa onda de quedas das monarquias absolutistas na Europa tem nome. Alguém sabe o nome? Como é o nome que se dá a essa onda de derrubadas das monarquias absolutistas pela Europa? Hein? Quem lembra? Ninguém? Primavera dos Povos. Primavera dos Povos, iniciada em 1848, foi esse expandir, foi esse desabrochar. Então, o termo primavera, inclusive, fala desse florescer, desse desabrochar dessas monarquias absolutistas, certo? E aí, esses reis europeus, eles pensavam, cara, precisamos ajudar o Luís XVI.
Precisamos enviar tropas para a França para que ele possa impedir a revolução, que ele possa impedir a queda do absolutismo. Então, reis da Áustria, da Rússia, da Prússia começaram a enviar tropas para Paris. Mas era importante que Luís XVI conseguisse reunir, se encontrar com essas tropas. O que aconteceu com Luís XVI? Foi preso na tentativa de fuga. Lembra disso? Luís XVI é preso tentando fugir da França. Entendeu? Luís XVI é preso na tentativa de fugir do Palácio de Versalhes. Quem lembra qual foi a estratégia que ele utilizou? Hein? Quem lembra? Hã? Ele se vestiu de mulher, né? Ele pegou esse vestiu de mulher, pegou roupas da esposa dele, para tentar sair do Palácio de Versalhes sem que os guardas o vissem. Só que aí ele esqueceu de tirar o anel de rei dele. Entendeu? Então, quando ele passou pelos guardas, os guardas deram uma olhada assim, viram aquela dragzona usando o anel do rei, e pensaram, vai, que porra é essa? Na hora que eles foram ver, era o rei, né, cara? Imagina que situação. O cara foi preso, vestido de mulher, tentando fugir do Palácio de Versalhes. Tem lógica, Nicole? Tentando fugir do Palácio de Versalhes para encontrar tropas. Então, ele é preso, vestido de mulher. E o rei agora é um traidor, né, cara? E agora é um inimigo da revolução. E como é que nós vamos fazer? Porque a França, ela iria para os rumos da monarquia constitucional. Mas agora, com a traição do rei, era preciso redefinir tudo isso. Até porque eu só tenho monarquia se eu tiver a figura do rei. A partir do momento em que o rei me trai, a partir do momento em que o rei se coloca como um traidor, não tem como ter essa monarquia. E aí começa um episódio muito famoso da Revolução Francesa, que foi a Convenção Nacional. Você percebe que a Convenção Nacional vai ter uma duração aí de aproximadamente 3 anos. Porque a Convenção Nacional seria uma série de reuniões, onde o terceiro Estado se reúne, buscando discutir e debater os rumos da Revolução. Certo? Só que como o terceiro Estado era muito numeroso, vocês estão lembrados da pirâmidezinha? O terceiro Estado ele compunha basicamente 97% da população. Então, como o terceiro Estado ele era muito numeroso, ele acaba não pensando da mesma forma. Então, nessa Convenção Nacional, nós tivemos uma divisão do terceiro Estado. E essa divisão vai estabelecer a formação predominante de 2 grupos. Essa parte, gente, é uma parte muito importante da Revolução Francesa, tá louco? Se você não entender essa parte aqui, a Revolução Francesa não vai fazer sentido nenhum. A primeira parte, a primeira divisão do terceiro Estado eram os jacobinos, certo? Os jacobinos, eles representavam um grupo da maioria. Quem eram eles? Eram os pequenos burgueses, os camponeses, os artesãos, os sans-culottes. Entendeu isso? Então, esses jacobinos, eles tinham uma feição mais popular, eles eram as camadas mais pobres. E nas reuniões da Revolução Francesa, eles sempre ficavam do lado esquerdo. Tá? Não tinha uma placa, pobres à esquerda, por favor, não. Isso aconteceu de uma forma aleatória, aconteceu de uma forma mais... Aconteceu na Revolução Francesa. Essa galera sempre ficava do lado esquerdo. E era uma galera mais radical. Era uma galera anti-absolutista, obviamente. E, principalmente, galera, era um povo antiliberal. Era uma galera que entendia que o liberalismo, que era aquele pensamento iluminista, era um pensamento burguês, que favorecia exclusivamente a burguesia. Eu vou te explicar isso aqui. Liderados por 3 caras. Robespierre. Peraí. Danton. E Marat. Robespierre, Danton e Marat. Certo? Então, eu preciso que você entenda isso. Professor, essa parada que você falou pra mim aí, tipo, que os jacobinos eles eram a maioria, que os jacobinos eles eram burgueses, essa coisa toda, eles eram pequenos burgueses, camponeses, e que eles sentavam do lado esquerdo. Isso, Maria Cláudia, Marat, Marat. Você tem alguma coisa a ver com ser de esquerda? Sim. Tem alguma coisa a ver com ser de esquerda. Vai ser justamente nesse momento da Revolução Francesa que esse conceito de esquerda e direita ele vai surgir. Então, antes de explicar essa diferença, vamos colocar a direita? Vamos colocar a direita aqui. Se o nome da esquerda é girondino, ou jacobino, o nome da direita vai ser girondinos. Minoria da alta burguesia, anti-absolutistas, liberais, e tinham como grande líder, quanto grande mente naquela época, um cara chamado Brissot. Brissot, certo? Então, os jacobinos eram a maioria, pequenos comerciantes, pequenos burgueses, sans-culottes, camponeses, né? Então, tipo, os dois lados eram anti-absolutistas, porque, lembra, isso é uma divisão do terceiro Estado. Então, os dois lados do terceiro Estado, das duas partes, querem acabar com o absolutismo. Mas, ao acabar com o absolutismo, que tipo de Estado eu vou ter? Então, presta atenção, para você entender uma coisa.
de uma vez por todas. Até costumo falar que essa parte da aula da Revolução Francesa, ela não é boa, não é nem só para compreender a Revolução Francesa, não, sabe? Mas ela é boa também para que o aluno possa ter uma noção de cidadania direta. Alguns alunos chegam em mim e falam assim, Marcelo, eu não entendo esse negócio de esquerda e direita, eu não sei o que é isso, tem como você me explicar? E às vezes na correria da escola a gente não tem tempo, né, para poder explicar isso, a gente não consegue explicar isso para a galera. E assim, esse conceito surgiu na Revolução Francesa. Surgiu na Convenção Nacional, quando nessas reuniões, a ala mais popular, mais pobre, mais simples, se reunia sempre à esquerda. Enquanto a ala mais burguesa, mais rica, se reunia sempre à direita. Certo? Marcelo, então, a primeira coisa é que normalmente a esquerda é um grupo mais pobre e a direita é um grupo mais rico. Isso. Basicamente é assim. Eu, para ser de esquerda, tem que ser pobre? Não, não é isso que eu tô falando. Ou para ser de direita, tem que ser rico. Tô falando de onde surgiu, cara. Eu tô falando da França de 1789. Eu vou explicar isso. O cara começa a querer falar do Brasil, das eleições do Lula, do Bolsonaro. Tem nada a ver. Eu tô falando da França de 1789. Tá? De onde esse conceito surgiu, de que maneira que esse pensamento ele foi surgindo. É importante que você entenda que depois da Revolução Francesa, Jesus não voltou e a história não parou. Ou seja, muitos outros conceitos surgiram depois. Vieram as extremas da esquerda com o socialismo, com o comunismo. Vieram as extremas da direita com o fascismo, com o totalitarismo. Então, isso aqui é um conceito específico da França do século XVIII. Tá? E aí, eu costumo falar que eu faço um teste de pobreza com a pessoa. Vou fazer um teste de pobreza com vocês. Você não precisa colocar o resultado do teste aqui no chat para mim, não. Mas o teste de pobreza, se nós estivéssemos na Revolução Francesa, para você saber de que lado você estaria sentado, não é quanto você tem no bolso ou qual o limite do seu cartão de crédito. Mas a pergunta que eu faço para você é, quais são as suas necessidades em relação ao Estado? Entende? Tipo, você precisa do governo para quê? Aí, às vezes, você vai falar assim, eu preciso do governo para nada. Nem gosto de quem precisa de governo. Acho que esse povo que precisa do governo é um mande à toa. Aí, eu muitas vezes vejo esse tipo de fala, e eu trabalho só em cursinhos particulares, né, aqui em Goiânia. Aí existe uma situação que eu vejo muito acontecer. O moleque passa no vestibular, numa particular, passa na UNIRV, na Unieva, passa em qualquer particular dessa. Aí ele vai lá, faz a maior festa no cursinho, rapa a cabeça, escreve EMED, joga pozinho colorido na cara, sai no Instagram da escola, bonito pra caralho. Mas no outro semestre ele tá lá no cursinho de novo. O que aconteceu? Com 3 meses pagando a mensalidade, ele descobriu uma coisa. Uma voz do além, foi bem no ouvido dele, da família dele, falou assim, você é pobre. Você é pobre. Pobre. E aí esse cara, nesse momento, descobriu uma coisa. Que se o Estado não agir, se o Estado não garantir o seu direito à educação, ele não vai vestir de médico. Né? Nesse momento, ele descobriu que se o Estado não pagar o estudo dele, para ele trabalhar de branco, ele vai ter que virar açougueiro ou pai de santo. Ou seja, o Estado precisa agir. Então, você tem independência em relação ao Estado. Você tem necessidades em relação ao Estado. Entendeu isso? Então, os jacobinos era aquela ala mais radical, até porque era uma ala que defendia um Estado mais amplo. Entendeu? Defendia um Estado mais participativo, defendia um Estado mais interventor. Até porque eles precisavam mais desse Estado. Enquanto os girondinos, por serem burgueses, enquanto os girondinos, por terem mais condições econômicas, eles acabam não tendo grandes necessidades em relação ao Estado. Às vezes tem muitos de vocês que estão aqui me ouvindo que nunca andaram de ônibus na vida, nunca pegaram transporte público. Se você passar mal, vai no helicóptero da Unimed e busca você ir na sua casa. Se você não passar no vestibular, seu pai compra uma faculdade para você. Ou seja, se você tivesse lá na Revolução Francesa, você era um girondino, cara. Você estaria sentado do lado direito, né? Eu coloquei aqui, ó. Você estaria sentado do lado direito. Agora, se você não é essa pessoa, tá? A sua cadeira está na esquerda. Se você é um pequeno burguês, um camponês, um artesão, um sem-culote, se você precisa do Estado, por que é o liberalismo? É um Estado mínimo. O que é o liberalismo? É a não intervenção do Estado, é a diminuição do Estado. Mas se você precisa do Estado, do Blaise Rico, Marcelo, bebedor de Heineken, entendeu isso? Se você precisa do Estado, você acaba sendo mais radical, até porque você precisa que essa revolução aconteça de uma forma maior, tá? Entenderam isso? E havia na Revolução Francesa também, existe na Revolução Francesa também, gente. A Planicier, que era a galera que ficava no centro, que eram os indecisos, o famoso centrão. Eu não sou nem liberal nem antiliberal, eu não tô nem na direita, eu não tô nem na esquerda. Entendeu? Eram alguns deputados, aquela chamada classe média, liderados por um cara chamado Cis, que não tinham muitas ideologias definidas na Revolução Francesa, não. Basicamente isso, Maria Cláudia. Então, é os chamados partidos de situação, justamente, apoia quem tá ganhando. Né? Torcedor do Flamengo, sabe? Torcedor do Flamengo. Agora que o Flamengo tá ganhando, eu torço pro Flamengo, desaparece, eles voltam do chão. Né? Porque o Flamengo tá perdendo, você não vê ninguém. Olha quando ganha, todo mundo é torcedor do Flamengo. É mais ou menos essa galera aqui. Tá? Então começou a se organizar nesse sentido. Então você tem o Jacobino, você tem o Girondino, você tem a Planicier. E aí, galera, começa a se definir a ideia de que as decisões na Convenção Nacional, elas seriam tomadas via sufrágio universal. O que é sufrágio? O que é sufrágio universal? Voto por cabeça. Me responde aqui, qual dos dois lados tem mais número? Qual dos dois lados é a maioria? Jacobino ou Girondino? O Jacobino. Tanto é que ainda dentro desse período da Convenção Nacional, nós vamos ter a fase da República Jacobina, ou fase do terror. Entendeu isso? Fase do terror, Marcelo, credo. Tá? República Jacobina ou fase do terror, que vão estabelecer um período de 1792 a 1794, dentro da convenção. Então você estava lá na convenção, debatendo as situações, mas como os jacobinos eles tinham a maioria, automaticamente o governo passa a estar nas mãos dos jacobinos. Os jacobinos eram liderados por um cara chamado Maximilian
Robespierre. Maximilian Robespierre. Tipo isso, Rafael. Tá? E eles vão começar a realizar algumas reformas. Foi criado órgãos jacobinos, como, por exemplo, o Comitê de Salvação Pública, e o Tribunal Revolucionário. Certo? Entendeu? O Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Esses dois órgãos eram órgãos extremamente vinculados à questão do terror mesmo. O Comitê de Salvação Pública era o Comitê da Liderança dos Jacobinos, para o estabelecimento ali das medidas, das leis, eu vou até falar sobre algumas delas. E o Tribunal Revolucionário é o tribunal que julgava aqueles que eles consideravam inimigos da Revolução. Então, membros da nobreza, até membros do clero, grandes burgueses foram perseguidos. Nesses 2 anos e pouquinho de República Jacobina de fase do terror, o pessoal até comentou aí no chat, cerca de 20 mil pessoas foram guilhotinadas na França. Onde era a Bastilha, virou uma praça da guilhotina, né? E eles estabeleceram esse período mais tenso aí, o chamado Grande Medo. Tá? Foi criada uma lei chamada de Lei do Preço Máximo. É bem autoexplicativo, né, gente? Lei do Preço Máximo. Entendeu? Uma pessoa me falou, pessoal, não entendi a Lei do Preço Máximo. Eu falei, meu filho, Lei do Preço Máximo. Ou seja, você vai criar uma lei que vai tabelar os preços, que vai definir o preço máximo para algumas coisas. Eu estou sentado aqui no quarto da minha filha, esse batomzinho dela aqui. O batomzinho da Helena. Então o governo vai definir que esse batom não pode custar mais do que R$5. Não pode custar. Ah, mas o cara que fabrica o batom e o cara que vende o batom, eles querem cobrar mais. Você não está entendendo. Mas não estamos num país liberal. Entendeu? É um país antiliberal. Por que é liberalismo? É a não intervenção do Estado na economia. O que o liberal faz? Ele cobra R$20 por esse batom. E aí, automaticamente, ele faz com que muitas pessoas não tenham condições de comprar o batom, porque ele é caro. O que o antiliberal faz? O que a esquerda jacobina faz? Tabela os preços, diminui os preços, diminui o lucro do burguês para tornar o produto mais acessível às massas. Entendeu? É por isso que a galera confunde muito esquerda com extrema esquerda, que é o comunismo, que é o socialismo. Entendeu? Porque existem pontos comuns entre a esquerda e a extrema esquerda? Sim. Pensamento antiliberal. Que é justamente esse pensamento onde as questões da sociedade, elas precisam ser mais acessíveis às massas. Eu não posso criar esse abismo entre as classes tão grande. Eu não posso encarecer tanto as coisas para que apenas um pequeno grupo da sociedade tenha acesso e outro não. Isso vem desde a Revolução Francesa. Ah, o Marcelo com um discursozinho de esquerda. Não, eu tô te dando a nossa Revolução Francesa, o Paulo. Entendeu? Isso aí era que os franceses definiam, o que eles acreditavam. Eles estão fazendo isso na prática com a lei do preço máximo. E automaticamente, quando ele cria a lei do preço máximo, ele cria uma oposição da burguesia. Porque a burguesia queria aumentar os preços para aumentar o lucro. Quanto maior for o preço, mais lucro eu tenho do produto. E o Estado está ali intervindo. O Estado é antiliberal. A lei do preço máximo, ela servia para isso. Certo? Próximo ponto. Criação do calendário revolucionário. Criação do calendário revolucionário. Vocês chegaram a estudar essa matéria antes? Alguém chegou a ler ou a estudar essa matéria antes? Porque às vezes você vai lá ler, você vai lá estudar essa matéria antes, e você fica vendo umas palavras e pensa assim, nossa, que palavra estranha. Quer ver? Tipo aqui, ó. Naquele roteirinho que eu fiz. Agora eu volto ali, tá? Pra quem tava copiando. Aqui, ó. Reação termidoriana. Golpe do 18 Brumário. Aí os caras falam, meu Deus do céu, que porra é essa? O que é termidoriano? O que é Brumário? Né? Que nome estranho é esse? Durante a Revolução Francesa, especificamente durante a fase dos jacobinos, o nome dos meses na França foram mudados. Tá? Então, brumário, nivário, chuvoso, pluvioso, vental, termidor, brumidor, são o nome dos meses do calendário revolucionário francês. Então, reação termidoriana. Termidor é no mês do calendário francês, nosso junho, julho aqui. Golpe do 18 brumário, é o 18 do mês das brumas. O brumário é o nosso novembro, mais ou menos, aqui. Tá? Então, eram meses. Marcelo, só mudou o nome dos meses? Não, mudou também o formato das semanas. As nossas semanas, elas são basicamente, nossos meses são normalmente divididos em 4 semanas de 7 dias, né? Aí tem ali a metadezinha para dar os 30, 31 dias. Então, são 4 semanas, as semanas nossas têm 7 dias. Na França, eles estabeleceram os meses com 3 semanas de 10 dias. Tá? Então, os meses eles passaram a ter 3 semanas de 10 dias. E não existia mais o domingo. Não existia mais dia de domingo. Por quê, professor? Por que não existia mais dia de domingo? Porque não tinha mais o dia de ir para a igreja. Eles acabaram com o dia do clero, dia de ir para a igreja, dia de ofertar. Porque lembra que o clero é o primeiro estado. E o primeiro estado ele era naturalmente rival do segundo estado, do terceiro, do segundo não. Mas o terceiro estado que era o grande motor da Revolução Francesa. Tá? Então você tem aí a criação do calendário revolucionário. Que enfraquece, a lei do preço máximo enfraquece a burguesia, a nobreza. O calendário revolucionário enfraquece a igreja católica. O comitê e o tribunal perseguem os inimigos da revolução. Então você percebe que o tempo todo a fase do terror está ali de guarda aberta, guilhotinando e perseguindo quem? Clero, nobreza e grandes burgueses. Essa galera não vai ficar parada, vendo eles perderem todos os seus direitos. E aí que vai começar, meninos, aqui, ó, em 1794. A reação termidoriana. Eu acabei de falar o que é termidoriano. Agora aparece alguém aqui. Professor, o que é termidoriano? Eu acabei de falar. O que é reação termidoriana? O que seria isso? Uma reação que vai acontecer no período termidor do ano de 1794. É um mês do calendário revolucionário francês. Ok? O que foi a reação termidoriana? Foi um levante girondino contra os quem estava no poder. Quem estava no poder? Os jacobinos. Qual era o plano? Qual era o plano mais básico desses girondinos contra os jacobinos, gente? Enfraquecê-los no quesito de suas lideranças. Tanto é que a primeira grande ação foi o assassinato de
Marat. O assassinato de Marat. Só um minuto que eu já volto aqui. Esse quadro aqui, ó. Todo mundo já viu esse quadro? Quem nunca tinha visto, veja. Esse quadro se chama O Assassinato de Marat. Esse quadro ele pode cair na prova de vocês, ele pode aparecer na prova de vocês. E aí ele pode aparecer numa perspectiva de história da arte, porque tem toda uma análise dos professores de história da arte, uma arte em perspectiva, da pintura, das técnicas de pintura, sexo, beleza. Então ele pode aparecer também na perspectiva histórica. Então tá lá assim, ó, analise a imagem e julga as alternativas sobre a Revolução Francesa. Aí tá lá esse quadro. O cara tá lá, o assassinato de Marat. O que o assassinato de Marat remete? Entendeu? Qual é o símbolo do assassinato de Marat? O que o assassinato de Marat ele quer se fazer referência? Ele quer fazer referência à reação termidoriana. Ele quer fazer referência ao levante girondino para acabar com o terror promovido com o Jacobino. Marat era um líder jacobino. Eles pagaram uma camponesa para que ela pudesse matar o Marat durante o seu banho ali da barriga. Entendeu isso? E aí aconteceu na reação termidoriana, a noite do nono termidor. O que seria a noite do nono termidor? A noite do dia 9 do mês termidor. O que aconteceu na noite do termidor? Aconteceu a prisão e a guilhotina de Robespierre. Então os girondinos conseguiram acusar Robespierre de traição. Quem era o Robespierre? Quem era o Robespierre? Era o principal líder, né, dos jacobinos. Eles conseguiram acusar Robespierre de traição, prender Robespierre, e antes de Robespierre se defender, Robespierre foi guilhotinado. Com a morte de Marat, com a guilhotina de Robespierre, com a perseguição girondina aos líderes jacobinos, os girondinos conseguiram tomar o poder. E a tomada do poder dos girondinos deu início a uma outra fase da Revolução Francesa, chamado de diretório. Entendeu? Que foi de 1795 a 1799. O que é o diretório? O que foi o diretório, Marcelo? Foi a fase girondina da Revolução. Foi a fase liberal, foi a fase direita, foi a fase burguesa da Revolução. Certo? Por que diretório? O Brissot, que era o líder dos girondinos, lá na Convenção Nacional, foi guilhotinado. Então, os girondinos estavam meio sem uma figura de liderança nesse momento. Então, o diretório seria formado por um conselho de 5 deputados, alternados, anualmente. Entendeu? Então, os girondinos seriam organizados num conselho de 5 deputados, alternados anualmente. O Robespal, já ouviram falar do Robespal? É um historiador muito famoso, Eric Robespal, no século XX, escreveu A Era das Revoluções. Ele escreve uma frase que fala assim, ó, a França estava acéfala. Tá? Essa frase é do Eric Robespal. O que é acéfala, galera? Hã? Sem cérebro, tá? Sem cabeça. Sem cérebro, sem cabeça. Porque não havia uma figura. Na época da monarquia, você tinha o rei, que era o Luís XVI. Na época do girondino, você tinha o Robespierre. E agora, com os jacobinos, você não tem uma cabeça, você não tem uma figura de poder estabelecida. Porque era um conselho de deputados que ia se alternando anualmente, certo? O que esse conselho de deputados fez? Vamos lá? Pôs fim da lei do preço máximo e dos órgãos jacobinos. Seria o quê? O Tribunal Revolucionário, o Comitê de Salvação Pública, certo? Tá? Pode se chamar assim também, Maria Cláudia. Tem alguns autores que vão usar dessa forma. Ok? Permitiu a volta da nobreza emigrada. O que seria essa nobreza emigrada? Os nobres que fugiram da França, né, cara? Os nobres que migraram da França na época da fase do terror. Eles puderam voltar, até porque, pensa, perseguidos, vendo as pessoas serem guilhotinadas, eles não ficaram lá parados, pensando, oh, meu Deus, e agora? Né? Então, nós tivemos a volta dessa nobreza emigrada. E uma forte aliança com o exército. Esse exército, gente, ele estava liderado, nesse momento da história, por um general chamado General Napoleão Bonaparte. Certo? Napoleão Bonaparte era general do exército francês, nesse momento da história, e Napoleão ele vinha se destacando muito pelas vitórias constantes que Napoleão tinha contra aqueles povos que tentavam, mesmo, você entenda o seguinte, mesmo após a morte de Luís XVI, Luís XVI foi guilhotinado na fase do terror, eu não escrevi isso, mas para vocês poderem entender, Luís XVI foi guilhotinado na fase do terror. Mesmo com a morte de Luís XVI, os reis da Áustria, da Rússia, da Prússia, eles não desistiram. Eles continuavam organizando ataques contra a França para que a França pudesse retomar o absolutismo. Por quê, professor? Eu expliquei alguns minutos atrás na aula.
Porque eles entendiam que a revolução caindo na França provocaria uma onda de revoluções pela Europa. E lembre-se, isso aconteceu. Não estavam errados. Eles sabiam que isso ia desencadear uma onda de revoluções liberais. Certo? Então, durante o que a gente chama de coligações europeias, as coligações europeias, ela ia sendo formada pela Inglaterra, a Áustria, a Rússia, elas iam se organizando nesse sentido. E o Napoleão era o cara que conseguia, ali, com o exército francês, impedir que essas tropas invadissem a França e destruíssem o que a Revolução Francesa ia trazendo como conquistas. Porque é importante entender que, mesmo com essas mudanças, com essas nuances, a Revolução Francesa estava trazendo conquistas para o povo francês. Então, o Napoleão começa a aparecer, e o Napoleão começa a ser essa cabeça que a França precisava. Houve um levante dos jacobinos nessa época, chamado de Conspiração dos Iguais. Um líder jacobino chamado Graco Babeuf tentou implantar um novo terror na França, mas foi controlado por Napoleão. As tropas conseguiram conter esse movimento jacobino. Então, Napoleão começa a se destacar. Napoleão começa a se mostrar para esses líderes. Napoleão começa a se mostrar para esses girondinos como essa cabeça que o Lobisbal fala que faltava. E aí que vai vir um episódio muito importante. O golpe do 18 Brumário, de 1799. No dia 18, no período das brumas, no mês de novembro de 1799, aliançados com os próprios... O golpe do 18 Brumário foi um golpe dos girondinos neles mesmos. Entendeu? Eles aceitaram o quê? O diretório dificilmente conseguiria fazer uma grande mudança nos rumos da Revolução Francesa. Então foi a dissolução do diretório para a instalação do consulado. Então a França não iria mais ser governada por um conselho de 5 deputados alternados anualmente. A França agora seria governada por um consulado. Como seria isso, professor? Seria um governo dividido nas mãos de 3 cônsules. Quais seriam esses 3 cônsules? Napoleão Bonaparte, Roger Ducos e o Barão de Cis. Certo? O golpe do 18 Brumário é utilizado de forma mais didática, entendeu? Quando eu falo forma mais didática, é porque é de uma forma mais vinculada aos livros didáticos mesmo, ao ensino das escolas, há um marco que determina a ruptura entre o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Porque a partir do 18 de maio, Napoleão assume um cargo de governo. Napoleão se torna o primeiro cônsul francês, certo? Começa a partir daqui, a gente vai chamar na história da França, só para seguir essa sequência. Já era Napoleônica. Essa divisão, meninos, é uma divisão muito livro didático, muita apostilinha do Bernoulli, tá? Porque não é uma divisão histórica, você não tem essa ruptura. Hoje termina a Revolução Francesa. No outro dia, bem-vindo à Era Napoleônica. Não teve isso, não teve essa quebra, tá? Não teve essa quebra, ok? Vou voltar assim, meninas, só um instantezinho. E aí começa a Era Napoleônica, que vai durar só um minuto, de 1799 a 1815. Ó, essa é a página inteira que a gente escreveu agora. Foi? Não sei se todo mundo tem. Essa é a primeira página desse assunto. Se alguém não tiver da aula passada, quiser tirar um print aí, essa é a primeira página de Revolução Francesa. Começamos aqui a matéria. Tá? Aí veio para essa. E agora entramos aqui na Era Napoleônica. Tá? Então, entre os anos de 1799 e 1815, Napoleão Bonaparte vai governar a França. E a primeira fase da Era Napoleônica foi justamente o consulado. Vai ser uma fase curta, de 1799 a 1803. Tá? Nessa fase, eu preciso que você entenda que o Napoleão ele era o primeiro cônsul. Por ser o primeiro cônsul, Marcelo, o Napoleão ele vai ter mais poderes que os outros? Por ser o primeiro cônsul, ele vai ter mais autoridade que os outros? Sim. Tá? Por ser o primeiro cônsul, Napoleão ele era chefe de Estado, ele centralizava o poder em suas mãos. E ele tinha maiores poderes que os outros cônsules. Sim, ok? E Napoleão, durante o consulado, ele vai estabelecer algumas medidas importantes. Por exemplo, a criação do Código Civil Napoleão. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A construção do Arco do Triunfo, confiscos de terras da Igreja Católica, realizou uma pequena reforma agrária, estabeleceu uma censura da imprensa e da educação, promoveu uma militarização da França. O Napoleão estabeleceu uma série de medidas nesse consulado que fortaleceram muito o seu poder. Tá? O Código Civil Napoleônico foi um dos pontos mais importantes dessa era napoleônica, principalmente a partir da perspectiva de que o Código Civil ele estabelecia justamente um princípio muito importante, tá? Que era o princípio de que todo mundo é igual perante a lei. Napoleão ele consolida uma conquista importante da Revolução Francesa, que era o fim dos privilégios na França. Lembra que lá no começo, um dos grandes motivos da Revolução Francesa era a manutenção dos privilégios feudais. Alguns não pagavam impostos, outros não precisavam trabalhar, outros eram sustentados pelo governo. Então, Napoleão aboliu esse tipo de coisa com o Código Civil Napoleão. Todo mundo tem que pagar imposto, todo mundo é igual perante a lei, o Código Civil foi muito importante. Construção do Arco do Triunfo, todo mundo já viu o Arco do Triunfo? O Arco do Triunfo é lindo, né, cara? Aqui, ó. O Arco do Triunfo
Os jacobinos, na época da fase do terror, sabe o que eles queriam construir? Os jacobinos, na época da fase do terror, eles queriam construir uma guilhotina gigante em Paris. Eles queriam construir uma guilhotina de bronze para ser um dos monumentos de Paris. Já imaginou isso? Se até hoje a gente viajasse para a França, chegasse lá na França, o monumento ser uma guilhotina de bronze imensa. Essa galera tinha uma expressão diferente, né, Marcelo? Então, tipo, que tipo de memória? A história tem uma matéria que a gente chama de patrimônio, identidade e memória. Todo patrimônio, por exemplo, o Arco do Triunfo é um patrimônio material da história francesa. Agora, que tipo de memória o Arco do Triunfo resgata? Entendeu? Tipo isso, né, Vitória? Que tipo de memória esse patrimônio resgata? O triunfo, as vitórias. Se você olhar para isso, você pensar, para que essa porra serve? Para entrar em Paris, eu posso contornar ele, não é isso. Mas sempre que Napoleão vencia as batalhas, ele fazia desfiles com as tropas, passava pelo Arco do Triunfo, comemoravam as vitórias. Então, claramente, o Arco do Triunfo ele simboliza uma fase de força, de expansão francesa. E até hoje é essa memória que esse arco resgata. Se fosse uma guilhotina de bronze nesse lugar, hoje, 200 anos depois da Revolução, nós iríamos para a França, e como a Vitória colocou aqui, isso sempre estaria a memória do sangue, da morte, do terror, daquela fase mais violenta da Revolução. O Napoleão foi genial nesse sentido. Confiscou terras da Igreja Católica, fez uma pequena reforma agrária, distribuiu terras para aqueles jacobinos empobrecidos, censurou a imprensa, então não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de imprensa, fez reformas na educação francesa. Na França, nessa época, tinha uma coisa muito legal. Não tinha aula nem de história e nem de filosofia. Ele mandou tirar. Meu sonho é um governo fazer uma coisa dessa. Porque aí, quem sabe, eu vou fazer uma coisa melhor da minha vida. Né? Oh, não pode mais ter aula de história. Aí eu vou ser obrigado a fazer outra coisa da vida. Aí, quem sabe eu estudo, vou ser mais bem sucedido, as pessoas vão me respeitar mais. Então, assim, o Napoleão foi um cara massa. Então, o Napoleão foi lá, ó, não tem aula de história, não tem aula de filosofia. Até porque Napoleão sabia que era o pensamento do Rousseau, do John Locke, do Voltaire, do Montesquieu, que estava fazendo a galera ficar revolucionáriozinho. Ah, eu li Rousseau, agora eu quero cortar cabeças. Ah, eu li o John Locke, agora eu quero fazer uma revolução. Ah, eu sou um revolucionário. Então, se ninguém estudar essa porra, ninguém vai virar radicalzinho, revolucionáriozinho. Porque, assim, quando você estuda, você acaba entendendo as coisas, né, gente? Eu nunca esqueço um dia que eu estava na reuniões de família nos últimos anos por causa de questões políticas têm sido muito legais, né? Não sei se na sua também tem sido, na minha tem sido muito emocionante. Aí um dia uma tia minha virou pra mim e falou assim: você acha que só porque você estudou você sabe mais que nós? Eu falei, sim. Isso, acertou em cheio. Eu acho que o raciocínio é justamente esse. Mesma coisa eu chegar no médico, né? E o médico fala, ó, cara, você tá doente, você tá com um problema sério. Aí, uai, só porque você acha que você estudou, que você é médico, você pode falar que eu tô doente? Seu merda. Uai, gente, isso é uma questão óbvia, né? Se a gente estudou para debater um determinado assunto, automaticamente. Cara, eu fico impressionado nisso, cara. Só porque você estudou, ué. O dia que vocês for médico, eu chegar lá, velho, todo fudido, com cirrose, alcoólica, todo caso, você vai falar pra mim, ó, professor, você tá com isso, e eu vou falar, vai, seu moleque. Só porque você é médico, você acha que você pode falar que eu tô morrendo? Pois. Então, Napoleão, ele queria uma sociedade menos informada, né? Principalmente no quesito ideológico. Ele queria uma galera, ó, não filosofa, não aprende a história da França, não. Porque se você aprender história, se você aprender filosofia, se você entender o pensamento desses caras, você vai querer mudança. Isso não é bom. Olha o Napoleão Bonaparte ensinando a galera posterior a ele. Além de ser general do exército, investir na militarização da França, modernizar o exército e fortalecer o exército francês. A França chegou a ter, durante a era napoleônica, o maior exército da Europa. Eram 600 mil soldados fortemente armados. Tanto é, galera, que em 1802 e em 1803 foram realizados na França 2 plebiscitos. O que é um plebiscito? O que é um plebiscito? É uma consulta popular. Entendeu? É uma consulta plebe. Então, quando você consulta a plebe sobre alguma coisa, quando você consulta a plebe sobre uma determinada questão, você faz um plebiscito. E aí, nesse primeiro plebiscito realizado na França, eles perguntaram para as pessoas se achavam interessante manter uma França com 3 cônsules, ou se Napoleão podia ser um cônsul único. Tá? Então, no primeiro plebiscito, Napoleão recebe o cargo de cônsul único e vitalício. Entendeu? Então, era só ele pro resto da vida. Aí, no outro ano, os caras pensam, rapaz, a França é um império, possui colônias, tem território pra caralho. Então, bora, o que vocês acham de a gente coroar Napoleão a imperador da França? E aí, no segundo plebiscito, ele recebe o título de imperador da França. A partir do momento em que, no segundo plebiscito, Napoleão recebe do povo o título de imperador, começa a segunda fase. É a fase do império. Que vai de 1804 a 1815. Certo? E vem uma das partes mais legais da era napoleônica. Em 1804, lá na Catedral de Notre Dame, foi feito um evento para Napoleão ser coroado imperador, né? E o Napoleão fez uma cena do caralho, não foi? Estão lembrados disso? Quando o Papa veio para coroar Napoleão, o que ele fez? Eu faria isso mesmo, Isabel. Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou. Nesse momento, meninos, o que o Napoleão quis demonstrar com isso? Hein? O que Napoleão quis demonstrar com isso? Que era humilde, que rompeu com a igreja? Nenhuma das duas coisas. Tá? Natália nem Marcelo. Mas ele quis demonstrar que não era o poder da igreja que estava acima do poder do Estado. Era o poder do Estado que estava acima do poder da igreja. Entendeu? Napoleão quis demonstrar naquele momento que Napoleão não rompe com a igreja católica. Napoleão não é ateu, Napoleão não briga com o Papa, nada disso. Entendeu? Só que Napoleão demonstra, a partir daquela ação, que estabelece dentro do seu governo que não é a igreja que está acima do Estado, mas é o Estado que está acima da igreja. Então, é uma submissão da igreja ao Estado. O Estado é o rei, o Estado é o imperador. Ok? Napoleão, meninos, ele pretendia transformar a França
na maior potência europeia, tanto econômica quanto territorial. Só que a grande questão é que essa posição hegemônica europeia já estava ocupada. Era da Inglaterra. Já existia. Já existia uma potência industrial na Europa, que era a Inglaterra. E o Napoleão era aquele general que até então nunca tinha perdido uma batalha. Né? O que o Napoleão pensa? Se ele nunca perdeu uma batalha, se ele tem um exército de 600 mil homens, que é o que ele era capaz de derrotar os ingleses e tomar da Inglaterra esse controle econômico e imperialista sobre a Europa. E aí rolou entre eles, logo no início da fase imperial, uma batalha chamada Batalha de Trafalgar. Certo? Entre Inglaterra e França. E aqui um fator geográfico pesou muito, né, gente? O fator geográfico pesou demais. Que fator foi esse geográfico que pesou? Para o Napoleão chegar à Inglaterra, ele tem que navegar. A Inglaterra é o país da Europa que não está colado ao continente. A Inglaterra é uma ilha, boa, Patrícia. Mas Marcelo, Napoleão tinha o maior exército da Europa? Sim, mas quem era a Inglaterra? Quem era a Inglaterra? A Rainha dos Mares. E aí Napoleão tomou um cacete da Inglaterra. Né? Napoleão é derrotado na Batalha de Trafalgar. Mesmo não tendo tropas tão numerosas, a Inglaterra era muito mais hábil. Né? Muito mais hábil nas batalhas do mar. E aí Napoleão volta puto para a França, pensando, e agora, hein? O que eu faço para enfraquecer a Inglaterra? Já que militarmente eu não dei conta, eu vou tentar economicamente. Napoleão decreta em 1806 o bloqueio continental. Existe um grande pensador contemporâneo, que sou eu, que diz uma frase o seguinte: o que legitima o poder de um Estado é a sua riqueza. O que legitima o poder de um Estado é a sua riqueza. Entendeu? Se eu perguntar para você assim, qual é a maior potência pobre do mundo? O que você me responde? Qual é a maior potência pobre do mundo? Não existe isso. Não existe potência pobre. Se pobre não é potência. Nem uma pessoa pobre é uma pessoa forte. Uma pessoa pobre é uma pessoa fraca, triste, abatida, endividada. Estou falando de mim mesmo. Então, assim, para ser potência tem que ter riqueza. Entende? Então, um dos fatores que fazia da Inglaterra a potência que ela era o quê? A riqueza dela. Entenderam isso? A riqueza dela. E o que Napoleão pretendia com o bloqueio continental? Quebrar a Inglaterra. Porque o bloqueio continental é uma das coisas mais básicas de história, mas pode ser que alguns de vocês não lembrem. O bloqueio continental proibia todo e qualquer país da Europa de comercializar com a Inglaterra. Entendeu? Lembra disso? Marcelo, mas Napoleão ele podia criar uma lei sobre outro país? Não. Mas existem duas maneiras de se legitimar uma coisa: pela lei ou pela força. Né? Quando eu estou dando aula presencial desse assunto, eu falo comigo, por exemplo. Você está lá conversando na minha aula presencial. Está lá conversando, me atrapalhando. Eu falo assim, irmão, você não vai calar essa boca sua, não? Você não vai parar de me atrapalhar, não? Fala o seguinte, pega suas coisas e vai lá pra fora. Pode ficar lá. Lá fora você conversa pra caralho, ri, sai gritando. Pronto, coisa pra fora. Eu tô errado? Não. É meu direito como professor. Eu usei o princípio da legitimidade. Eu usei a lei a meu favor. Se o cara tá me atrapalhando, eu posso ir pra fora. Isso é uma sala de aula. Eu posso virar pra ele e falar assim, irmão, se você não calar sua boca, eu vou enfiar a mão na sua cara e vou quebrar todos os seus dentes, seu bosta. Eu posso fazer isso? Posso. Eu estou usando o princípio da força. Agora, você concorda comigo que essas duas atitudes têm consequências diferentes? Hã? Certo? Napoleão, decretando o bloqueio continental, ele usava o princípio da legitimidade ou o princípio da força? Da força. Até porque ele dizia que quem não respeitasse o bloqueio, ele ia invadir, certo? Hã? Então, e é justamente nessa perspectiva da invasão que quando ele invadiu a Rússia, ele vai se dar muito mal. Tá bom? Na semana que vem, na próxima aula, eu vou terminar a Era Napoleônica e começar a independência dos Estados Unidos. Era para ser independência dos Estados Unidos, mas como já tinha começado o bloco francês, eu dei França primeiro para dar depois independência dos Estados Unidos. Então, você que estuda a matéria antes, tá? A gente termina a Era Napoleônica e trabalha a independência dos Estados Unidos na semana que vem. Fechou, meninos? Tchau pra vocês. É nóis. Obrigado mais uma vez. Tamo Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. E aí, galera, tudo bem? Eduarda. Oi, Lúdia. Oi, Camila. Oi, Maria Clara. Oi, Júlia. Oi, Elias. E aí, Júlia? Firmeza? Vamos lá. Bora nos organizar aí. Terminar essa parte da Napoleônica hoje. Oi, Letícia. Tudo bem? Tá? Vocês têm a anotação da aula passada? Foi aqui exatamente que nós paramos? Fala, Vitor. Boa noite, meu velho. Firmeza? Sim, né? Ótimo. Vamos ver se a gente termina isso aqui. Já começa a independência dos Estados Unidos também. A gente poder ir caminhando com a nossa matéria aí, né? Estamos chegando já na reta final. É importante ir agilizando, tá? Deixa eu só montar aqui essa sequência com vocês rapidinho, debaixo do bloqueio continental, porque aí a gente já monta em um caderno e a gente já vai emendando. Ó. Escreve aí comigo rapidinho. 1807. Só terminar esse resumo.
E aí a gente vai seguindo. Só coloca aí junto comigo isso aqui rapidinho. Início da campanha napoleônica. Deixa eu maximizar aqui. É arrasada. Batalha de Leipzig. Tratado de Fontainebleau. Tratado de Fontainebleau. Mas escreve-se Fontainebleau. Napoleão foi deposto e exilado em Elba. Show? Deixa eu só mudar a cor aqui. Tá de boa aí, gente? Deu pra acompanhar? Pode subir um pouquinho? A batalha é Leipzig, e o tratado é Fontainebleau. 1815, governo dos 100 dias. Nova formação da coligação europeia. Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. Napoleão derrotado, preso na ilha de Santa Helena. Aí, até aí, galera. Rapidinho, monta esse restante do resumo aí e me manda um ok. Peraí, Isabela, deixa eu fazer você aqui. Peraí, só um minutinho. Tá bom aqui? Falou. Foi aí, Sabrina? Beleza, Ana Paula. Valeu, Lúcio. Então vamos lá, gente. A gente parou numa parte importante da matéria, que foi o decreto do bloqueio continental, que é de era napoleônica, acredito eu, a parte mais básica mesmo, né? Todo mundo que tem uma noçãozinha de matéria vai saber um pouquinho de era napoleônica, de bloqueio continental. Então, Napoleão tinha intenções claras de tomar da Inglaterra aquela posição hegemônica de controle econômico, territorial, industrial da Europa.
Inglaterra já era a rainha dos mares, a Inglaterra tinha feito a primeira revolução industrial, a Inglaterra tinha uma série de monopólios sobre a Europa, vários mercados controlados pelos ingleses, Napoleão queria assumir essa posição. Uma tentativa bélica, né, uma tentativa militar de enfraquecer os ingleses, Napoleão é derrotado. Que tinha sido a Batalha de Trafalgar, que nós trabalhamos na aula passada. E aí, nessa derrota de Napoleão na Batalha de Trafalgar, Napoleão volta e tenta uma outra via, que é a via econômica. Napoleão fala, não, vou tentar tirar da Inglaterra aquilo que faz dela mais forte, aquilo que de fato faz dela mais poderosa, que é o fato dela controlar os mercados da Europa. Porque entenda uma coisa, né, gente? O que legitima o poder de um país é a sua riqueza. Você conhece um país pobre que é uma grande potência? Existe algum país pobre que é uma grande potência? Não existe. Então, o que legitima o poder é a riqueza. Então, o bloqueio continental, ele proibia todo e qualquer país da Europa de estabelecer relações comerciais, estabelecer relações econômicas com a Inglaterra. A grande questão é que muitos países da Europa tinham dívidas enormes com a Inglaterra. Muitos países da Europa dependiam dos produtos ingleses para abastecer seus mercados. E isso começou a gerar muitos problemas. Tanto é que logo em 1807 a Espanha quebra o bloqueio continental. Qual era a ameaça? Né? Napoleão dizia, ó, se alguém quebrar o bloqueio, eu vou fazer o quê? Qual era a ameaça ao bloqueio continental que Napoleão estabelecia? Quem lembra? Então, se quebrasse o bloqueio, ele iria invadir, não é isso? Napoleão invadiu a Espanha, tomou a Espanha e colocou, inclusive, seu irmão, Zé Bonaparte, na Espanha. Napoleão II se torna rei da Espanha, irmão de Napoleão Bonaparte. Alguns meses depois, Portugal também quebra o bloqueio continental. Inclusive, a quebra do bloqueio continental por Portugal, dando à família real a certeza de que Napoleão ia invadir, Napoleão já tinha invadido o país vizinho, que era a Espanha, fez com que a família real, na época, Dona Maria, Dom João, Carlota, Dom Pedro, fugissem do Brasil, lembra disso? Tanto é que em janeiro de 1808, a família real chegou ao Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte, inclusive. Por isso que eu falei que é uma parte bem básica da matéria, uma parte que todos vocês têm que ter uma memória sobre isso. Só que em 1811, galera, a Rússia quebra o bloqueio continental. A Rússia quebra o bloqueio continental. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que você lembra, é isso aqui, quer ver? Europa no século XIX, mapa. Eu quero que você dê uma olhada nisso aqui pra mim, cara. Onde tá a França e onde tá a Rússia? Você entende que para Napoleão invadir a Espanha, para Napoleão invadir Portugal, houve uma certa facilidade territorial? Você percebe isso aí no mapa? Fala comigo, gente. Sim. Agora ele tem que atravessar a França aqui, ó. E ele tem que chegar na Rússia. Tá, tá vendo lá onde está o Império Russo, bem debaixo da legenda, um pontinho? Isso é Moscou. Napoleão tem que sair de Paris e chegar em Moscou. Olhando nesse mapa, qual que é a única maneira que ele consegue fazer isso? Olhando pelo mapa, como é que é a única maneira de chegar na Rússia nesse momento da história, em 1811? Nicolas, olha no mapa, meu irmão. Olha no mapa. Não é isso? Ele vai ter que ir a pé. Ele vai ter que ir pela terra. Entendeu? Ele vai ter que atravessar a Europa, não é, Natália? Vai ter que rasgar a Europa inteira, cruzar a Europa Ocidental, ir para o Oriente, para o Leste Europeu. E não basta só entrar no território russo. Ele vai ter que atravessar a Rússia inteira para chegar em Moscou. Ah, pisei na fronteira da Rússia, conquistei a Rússia. Não, você vai ter que ir lá derrubar o governo. É isso que a gente chama de campanha napoleônica. A campanha napoleônica é esse processo. Vai tirar o Napoleão de Paris, vai tentar atravessar a Europa e conquistar, invadir o território russo para chegar em Moscou. E aí vale lembrar um ponto importantíssimo que também, acredito eu, seja de conhecimento de todos vocês. O território russo é o maior território do mundo. Não é? Então, chegar até a Rússia é uma coisa. Atravessar a Rússia, conquistar o território, conquistar Moscou, vai ser outra coisa bastante diferente. Então, em 1812, começa a campanha napoleônica. Você entendeu o que era a campanha napoleônica? Napoleão vai levar 600 mil soldados, 200 mil cavalos, cavalos carregando armamentos, alimentos, suprimentos, porque era uma viagem longa, desgastante. Napoleão demorou um ano para entrar na Rússia. Pensa, o cara foi a pé, foi correndo, não, marchando ali devagarzinho, atravessando a Europa. Só que ao chegar na Rússia, eles têm que atravessar praticamente ali 75, 80% do território russo para chegar em Moscou. E é justamente dentro do território russo, que Napoleão vai pegar a fase do inverno. E acho que todo mundo lembra que o inverno russo é simplesmente um dos mais rigorosos do planeta. E é justamente no inverno que os russos se organizam, né? Historicamente falando, a Rússia utilizou do inverno como inimigo dentro do seu território 2 vezes. Contra Napoleão e contra o Hitler. Certo? Então é o que a gente chama de tática da terra arrasada, o famoso general inverno. Entendeu? Batalha de Waterloo é lá embaixo, Rafaela. Batalha de Waterloo é lá embaixo. Olha aí onde nós estamos. Terra arrasada, embaixo, Batalha de Leipzig. Então, o que vai acontecer? A terra arrasada consiste no quê? Consiste no congelamento das plantações, congelamento dos rios, esvaziamento dos pastos, esvaziamento das poucas cidades que haviam ali na fronteira da Rússia com a Europa, a parte ocidental europeia. A Rússia, como é um território muito grande, a Rússia é um país com poucas cidades, a Rússia é um país de camponeses, quando a gente da Revolução Russa, vocês vão perceber isso. Então, os russos, eles iam se escondendo, Napoleão não ia encontrando água, não encontrava comida, não encontrava animais, não encontrava suprimentos, num frio desgraçado, e isso foi gerando problemas, porque aos poucos, as tropas de Napoleão começavam a morrer de fome, de frio, de sede, e de repente Napoleão fala, cara, preciso voltar, né? Preciso voltar para minha casa, deixa eu pegar isso aqui. E é justamente nessa tentativa de Napoleão Bonaparte, deixa eu usar esse mapa aqui para você perceber isso. Então aqui, ó, o que eu falei para você? Paris, Moscou. Aí Napoleão fez a campanha napoleônica, tá? Chegou na Rússia. Ao chegar na Rússia, ele tem que fazer isso aqui, né? Continuar para chegar em Moscou. No meio do território russo, ele desiste. Um frio desgraçado, sem comida, sem água, sem animais, soldados morrendo de fome, de frio, de sede. Napoleão fala, vamos voltar. Na volta, eles vão passar aqui, ó, Reino da Prússia. A Prússia, após a unificação, a Prússia virou qual país? Alguém lembra? Hein? A Prússia, com a unificação, ela virou que país? Alemanha. A antiga Prússia é hoje a Alemanha.
Então eles vão se enfrentar aqui, ó, na Prússia. Porque aqui na Prússia, o exército da Inglaterra, da Áustria, da Rússia e da Prússia formaram uma coligação europeia. E aqui, Rafaela, rolou uma batalha chamada Batalha de quê? Tá no quadro? Hã? Batalha de Leipzig. Batalha de Leipzig. Certo? Leipzig, inclusive, é uma cidade alemã hoje. Batalha de Leipzig. Na Batalha de Leipzig, Napoleão é derrotado. Napoleão, gente, entra na Rússia com cerca de 600 mil soldados. Napoleão sai da Rússia com menos de 90 mil soldados. Napoleão volta para a França depois da terra arrasada da Batalha de Leipzig com menos de 90 mil soldados. De mais de 500 mil soldados mortos. E Napoleão enfraquecido, Napoleão derrotado, ele assina um tratado de rendição chamado Tratado de Fontainebleau. E pelo Tratado de Fontainebleau, Napoleão foi destronado, Napoleão foi deposto. Napoleão aceita ser exilado. O que é exilado? Hein? O que é exilado? O que é exilado, galera? Expulso do seu país, né? Mandado para outro país, expulso. Napoleão é exilado numa ilha chamada Ilha de Elba. Entendeu? Essa ilha, inclusive, pertence aos franceses. Napoleão, inclusive, teria um salário para viver em Elba. Napoleão pôde levar 2 mil soldados em Elba para protegê-lo. Mas quando você é exilado, você não pode voltar para o seu país, a menos que você tenha anistia, a menos que você tenha perdão. O Napoleão não podia voltar para a França. Colocaram Luís XVIII no trono da França, restauraram a monarquia francesa, estava tudo certo. O que Napoleão faz 2 meses depois? Volta para a França. Entendeu? Aí vem a terceira e a última fase da chamada Era Napoleônica, que é o governo dos 100 dias. Compreender isso até aqui? Tá de boa? Bora, vamos seguir? Sim, sim. Ok. Napoleão volta para a França. Com a volta de Napoleão voltando para a França estava governada já por outro rei, Luís XVIII. A França virou uma monarquia constitucional. Haviam feito limites ao poder de Luís XVIII, uma constituição, ele aceitou, a França estava lá, de boa, vivendo ali sua nova fase, com o rei. Napoleão volta, retoma o trono, até porque os poucos soldados que sobreviveram, que voltaram para a França, tinham em Napoleão, né, cara, o seu grande general, tinha em Napoleão o seu grande líder, tinha em Napoleão aquele cara que, pô, os liderou na fase mais vitoriosa da França, também aquela fase mais difícil que foram as derrotas. Então Napoleão tinha o apoio desses militares. E Napoleão retoma o trono, Luís XVIII foge para a Bélgica. Eu costumo falar que o Luís XVIII estudou história, sabe? Até porque o Luís XVIII lembrou, né? Tipo assim, na história francesa, o que aconteceu com o último rei que ficou e resistiu? O que fizeram com o último rei que enfrentou o processo revolucionário? Foi guilhotinado, né? Então Luís XVIII fugiu, e Napoleão retomou o trono. E aí que as potências europeias, observando aquele cenário, falam, não, vamos organizar uma nova coligação. Então, de novo, a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Prússia se juntam e invadem a França. Aqui, nós vamos ter a Batalha de Waterloo. Certo? Então, em 1815, teve a Batalha de Waterloo. Napoleão é derrotado, Napoleão é preso agora. A Ilha de Elba é um exílio. Napoleão vive livre lá. Na Ilha de Santa Helena, não. Em Santa Helena é uma prisão mesmo. O Napoleão é preso numa ilha chamada Ilha de Santa Helena. E lá, em Santa Helena, Napoleão morreu 6 anos depois. Napoleão morreu em 1821. Existem duas hipóteses, existem duas possibilidades sobre a morte de Napoleão. Vocês já leram sobre isso. Napoleão pode ter morrido de úlcera. Então, dizem que Napoleão tinha câncer no estômago. Até, inclusive, tem historiadores que escrevem sobre isso, né? Na maioria dos retratos de Napoleão, né? Aqueles quadros que eles pintavam, Napoleão sempre aparecia com a mão, assim, né? No estômago. Napoleão tinha muitas dores no estômago, Napoleão tinha um câncer no estômago. Mas a hipótese mais aceita é que Napoleão morreu envenenado. Napoleão, no dia que ele foi encontrado morto, foi encontrado uma grande quantidade de arsênio nas fezes de Napoleão. E Napoleão, então, foi envenenado. Por quem? Por quê? Não se sabe. Mas Napoleão, que tinha câncer, que tinha úlcera, mas ao mesmo tempo ele também foi envenenado com uma grande quantidade de arsênio. Com a morte de Napoleão, com o fim da era Napoleão, na verdade, né? Ainda em 1815, só para fechar essa parte da matéria, foi realizado, gente, o Congresso de Viena. Onde fica Viena? O Congresso de Viena. Onde fica Viena? Na Áustria. Então, Áustria, Inglaterra, Rússia e Prússia. Por que esses países? Porque eles derrotaram Napoleão. Entendeu? Eles derrotaram Napoleão, Áustria, Inglaterra, Rússia e Prússia foram os países da coligação europeia. E eles defendiam a ideia do quê? Escreve aí para mim, ó, a defesa do equilíbrio europeu. A defesa do equilíbrio europeu. O que seria esse equilíbrio europeu, gente? Vamos lembrar que Napoleão, ele invadiu territórios, destronou reis, alterou fronteiras. Então, Napoleão tinha mudado completamente a configuração do continente europeu. Certo? Por exemplo, Portugal. Onde é que estava a família real? Onde é que estava a corte portuguesa? Hein? Brasil, né, cara? A Espanha tinha sido destronada, né? Então, houve uma série de movimentos contrários ali. Então, era importante retomar, era importante redefinir esse contexto aí, até porque a Europa viveu suas configurações territoriais e políticas desconfiguradas por Napoleão. Então, o Congresso de Viena, ele teve a intenção justamente de estabelecer essa volta do equilíbrio, entende? Essa volta da divisão de territórios. O Congresso de Viena restaurou os territórios. Quem restaurou a fronteira de Portugal? Quem restaurou o território espanhol? Os pequenos reinos da Confederação Germânica, a Península Itálica? Foi o Congresso de Viena. E permitiu que as monarquias antigas, né, que os reis destronados, que as dinastias que foram expulsas de seus países, pudessem retomar os seus tronos. Então, foi a partir do Congresso de Viena, por exemplo, que a corte portuguesa, que a família real voltam para o seu território. No Congresso de Viena, nós também tivemos a formação da Santa Aliança. Formação da Santa Aliança. O que seria a Santa Aliança? Alguém lembra? Foi um bloco militar formado pela Áustria, pela Rússia e pela Prússia para a defesa, para a proteção, para a manutenção das monarquias absolutistas da Europa. Pergunta que eu te faço, nós já até estudamos o porquê para ver se você consegue fazer a relação. Por que a Inglaterra não fez parte? Entendeu? Por que a Inglaterra não fez parte? Quem consegue me responder? Alguém? Porque a Inglaterra já não era mais uma monarquia absolutista, né, Rafaela? Muito bom. A Inglaterra já era uma monarquia parlamentarista. A Inglaterra tinha passado pela Revolução Gloriosa. Então, não havia o porquê
dela participar desse bloco militar em defesa das monarquias. Havia um medo muito grande das potências europeias, né, gente? Da Revolução Francesa se espalhar pela Europa. E ela chegou a se espalhar. Como que é o nome? Esse espalhar das revoluções de modelo francês pela Europa, alguém lembra? Como foi o nome? Primavera dos Povos. Boa, Ana Júlia. Primavera dos Povos. O iluminismo é a inspiração, né, Vitória? Que veio antes disso. Beleza? Paralelo a tudo isso que estava acontecendo na França, gente, de Revolução Francesa e tudo mais, nós tivemos a independência dos Estados Unidos, na América, ou a Revolução Americana, que é a nossa matéria paralela, né? Então, enquanto estava acontecendo esse processo revolucionário na França e a Europa vivendo essa onda de revoluções liberais, na América nós tivemos a independência dos Estados Unidos, nós tivemos a Revolução Americana. Vamos trabalhar uma definição?